Olá, boa noite. Boa noite. Ex-ministro da Fazenda de Dilma e Lula vira réu na Operação Zelotes. Guido Mantega é suspeito de ter atuado para beneficiar uma empresa de um amigo em julgamentos do CAF. Luiz Roberto Barroso do STF autoriza quebra de sigilo telefônico de aliados de Temer. A medida atinge o homem da mala da JBS Friboi, Rocha Loures, e o coronel da PM, Lima Filho. E ministro libera parte do indulto natalino, mas veta benefícios para condenados por crimes de corrupção. Pecuarista José Carlos Bunlain diz que tratou da usina de Belo Monte em encontro com Delfim Neto em hotel de São Paulo. O ex-ministro da Fazenda da ditadura é acusado de receber propina das obras da hidrelétrica no Pará. Procurador-Geral da República recorre da decisão do Supremo que rejeitou denúncia contra deputado José Guimarães, do PT. População já sente os reflexos da greve dos funcionários dos Correios. A paralisação atinge 22 estados. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Professor do Instituto Federal de São Paulo é acusado de racismo. Em postagem numa rede social, ele afirma ter ódio a negros e pardos. A instituição de ensino diz que, por enquanto, o professor não será afastado. É o segundo caso de racismo registrado em ambiente educacional em menos de uma semana. Na mensagem publicada no sábado no Facebook, o professor José Guilherme de Almeida escreveu: "Odeio pretos e pardos falando muito alto e comendo de tudo por muito tempo, em bandos, nos hotéis 3 estrelas de orla de praia. Um café da manhã macabro, com tanta algazarra e gulodice. Alguém consegue comer carne de sol com cuscuz logo cedo, lotando o prato por 3 vezes? Eles conseguem, todos. Queria ser muito rico e ter o café no meu quarto sempre, nu e escutando Mozart." Depois da repercussão, algumas horas mais tarde, em outra publicação, o professor tentou se retratar. Alegou que foi mal interpretado e pediu desculpas a quem se sentiu ofendido. Hoje, a página dele já não estava mais na rede social, mas o post ofensivo acabou viralizando entre os alunos do Instituto Federal de São Paulo, escola pública de ensino médio, técnico e superior. Esta manhã, eles fizeram um protesto em frente à sala da direção e espalharam cartazes denunciando a postura do professor considerada racista. Que ele seja afastado. Não há possibilidades de você ter uma pessoa desse caráter como professor. Segundo os alunos, esse não foi o primeiro caso de ofensa envolvendo o professor. Ele já foi ofensivo do ponto de vista machista, do ponto de vista racista, do ponto de vista xenofóbico. O centro acadêmico divulgou uma nota de repúdio, na qual entende ser inconcebível para a escola ter no corpo docente alguém com essa mentalidade e exige providências da instituição. O professor José Guilherme trabalha há 15 anos aqui no Instituto Federal. Leciona geografia no curso de licenciatura para futuros professores e também para adolescentes do ensino médio. Hoje ele não veio trabalhar. A direção da escola diz que abriu um processo interno para apurar a conduta do professor, mas que ele não será afastado por enquanto. Ela não tem condições legais de fazer qualquer afastamento sem um devido processo, né? Então a gente tem que fazer o processo, dar o amplo direito de defesa, como é se esperado dentro de uma instituição, né, dentro do Estado Democrático de Direito. Esse foi o segundo caso de ofensa de conotação racista em menos de uma semana em escolas de São Paulo. Na sexta-feira, um aluno da Fundação Getúlio Vargas chamou um aluno negro de escravo ao compartilhar uma imagem dele num grupo de WhatsApp. A vítima prestou queixa na delegacia por injúria racial, crime cuja pena vai de 1 a 3 anos de prisão. O autor da foto foi suspenso das aulas por 3 meses. 2 pacotes bomba explodiram hoje na cidade americana de Austin, no Texas. Um jovem de 17 anos morreu ao abrir um dos volumes que havia levado para casa. Uma moradora do mesmo endereço também ficou ferida. Em uma outra explosão, uma mulher de 75 anos foi gravemente atingida quando recolheu um embrulho que estava em frente à casa dela. Há 10 dias, um homem de 39 anos morreu depois de abrir um pacote bomba. A polícia do Texas investiga a possibilidade de que os ataques sejam motivados por ódio racial.
Uma jovem de 27 anos morreu hoje em São Bernardo do Campo após uma tentativa de assalto a uma agência bancária onde ela trabalhava. O circuito de segurança da agência do Banco Mercantil do Brasil, no centro de São Bernardo, captou o momento em que os ladrões entram juntos no local, usando camisa branca e jaqueta azul. Eles fingem ser clientes e se separam. O de azul rende um dos vigilantes, o outro tenta fazer a mesma coisa, mas não consegue tirar a arma do vigia e é atingido por vários disparos, caindo no meio da agência. Na confusão, colegas do vigilante tentam dominar o outro ladrão, que também é baleado. Os clientes se protegeram embaixo das cadeiras durante a ação, mas a funcionária do banco, Michele Bertoloni, de 27 anos, foi atingida nas costas por um tiro e morreu. Os dois assaltantes também foram baleados e presos, mas levados antes para um pronto-socorro. Os dois têm passagem pela polícia. Júlio César de Jesus, de 44 anos, por roubo, e Renê Pires dos Santos, de 32, por porte ilegal de arma. A população já começa a sentir os reflexos da greve dos funcionários dos Correios, que começou ontem à noite. A paralisação é por tempo indeterminado e atinge 22 estados e o Distrito Federal. Tatiane está desempregada e tem feito bicos com revenda de cosméticos. Mas com a greve dos Correios, ela não sabe como vai fazer para enviar os produtos. Meus clientes estão com tudo atrasado também com os produtos. E prejudica todo mundo. Já o Matheus comprou pela internet, mas o produto não chegou no prazo. E agora deve atrasar ainda mais. Não deram prazo nenhum. Só no site que fala, no próprio site da loja, falaram 9 dias úteis e aí no Correios eles acrescentaram mais 7 dias. A greve por tempo indeterminado é parcial. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores, 70% das agências na Grande São Paulo aderiram. A paralisação atinge tanto os setores de distribuição quanto de atendimento. Os funcionários protestam contra mudanças no plano de carreira, extinção de alguns cargos e o fim de benefícios. O principal deles é o plano de saúde dos trabalhadores e dos dependentes. A negociação dos planos é polêmica e, como não houve acordo, o assunto está no Tribunal Superior do Trabalho. A crise nos Correios vem se arrastando há vários anos. Só entre 2013 e 2017, os prejuízos passaram de 6 bilhões de reais. No ano passado, o governo chegou a cogitar a privatização da empresa, mas a proposta não foi adiante. Outro problema seria a falta de funcionários. De acordo com o sindicato da categoria, desde 2011 não são realizados concursos públicos. E o déficit só na Grande São Paulo seria de 4 mil trabalhadores. Muitos funcionários reclamam que estão sobrecarregados. Ele está trabalhando por 2, 3. Hoje o que acontece? A empresa está orientando os trabalhadores a deixarem as cartas simples paradas e entregar somente as encomendas. E aí a população fica insatisfeita, né? Outra queixa, que seria reflexo da crise, é a insegurança. Este carteiro, que prefere o anonimato, conta que várias vezes já foi vítima de bandidos. Eu já estou nos Correios há mais de 20 anos, já fui assaltado 49 vezes, sequestrado 6 vezes. É difícil a gente trabalhar nesse sistema. Nós temos hoje banco postal que não temos segurança nenhuma. Em nota, os Correios informaram que mais de 80% dos funcionários estão trabalhando e que foi acionado um plano emergencial para minimizar os impactos da greve à população. Em relação à violência, a empresa disse que desenvolve ações preventivas em parceria com os órgãos de segurança. E sobre a questão do plano de saúde, principal reclamação da categoria, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu hoje que os 106 mil funcionários vão pagar um percentual de até 4,4% sobre os vencimentos brutos para ajudar a custear o benefício. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, do MDB, afirmou que setores do Poder Judiciário fazem guerra contra o presidente Michel Temer. Segundo Marum, o inquérito sobre o decreto dos portos, em que Temer é um dos investigados, é desperdício de dinheiro público. Faço ainda preliminarmente um alerta em relação à guerra que setores, sim, setores do Judiciário, que setores do Ministério Público fazem em relação à política brasileira. E transformam, nesse momento, em alvo
preferencial dessa guerra, o presidente Michel Temer. Esse tal decreto dos portos não beneficia a Rodrimar. Não beneficia. Esse inquérito é perda de tempo, perda de dinheiro público. No sábado, Temer se reuniu com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, na casa dela. Ele negou ter tratado sobre investigações das quais é alvo. Segundo Temer, o assunto foi segurança pública e intervenção federal no Rio de Janeiro. No Twitter, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, criticou o encontro ao afirmar que causa perplexidade que assuntos republicanos de tamanha importância sejam tratados em convescotes matutinos e vespertinos. Hoje, Temer participou de 2 eventos públicos. Em um deles, anunciou o programa Internet para Todos, que pretende ampliar o acesso à banda larga no país. Na outra cerimônia, lançou o processo de conversão de multas ambientais em prol das bacias dos rios São Francisco e Parnaíba. De acordo com o blog da jornalista Andréa Sadi, do portal G1, o presidente Michel Temer recuou em divulgar os extratos bancários à imprensa. O Palácio do Planalto teria afirmado que ainda não há definição sobre o assunto e que a divulgação está em análise. A jornalista diz que antes de definir o que vai fazer, o presidente quer conversar com o advogado Antônio Cláudio Mariz amanhã aqui em São Paulo e vai aproveitar para fazer um detalhamento das contas. Segundo a nota oficial do Palácio do Planalto, não houve alteração e os extratos serão divulgados tão logo o presidente os receba. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Nesta semana, a intervenção federal no Rio de Janeiro fará aniversário de 1 mês. Você se lembra, estava em cartaz a reforma da Previdência. Sem votos para prevalecer na Câmara, o governo trocou o espetáculo em 16 de fevereiro. Do nada, entraram no vocabulário político de Michel Temer 2 palavras: segurança pública. O problema é que certos espetáculos teatrais, apesar de badalados, fracassam porque o público não foi devidamente ensaiado para exercer o papel de bobo. Abriu-se no BNDES uma linha de crédito para governadores e prefeitos. Quebrados, estados e prefeituras ainda não fizeram fila na frente do guichê. O ministro da Segurança, Raul Jungmann, empina 2 prioridades. Ele quer aprovar no Congresso o Sistema Único de Segurança Pública. É inspirado no SUS, como se o Sistema Único de Saúde pudesse inspirar alguma coisa. Deseja também convencer o empresariado a ajudar no financiamento da segurança. É mais fácil o PIB sonegar impostos do que pingar bilhões no chapéu de Jungmann. Por ora, a única certeza é a seguinte: sob Michel Temer, quem vive de esperanças morre muito magro. Boa noite. Em depoimento à Polícia Federal, o pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, disse que tratou da usina de Belo Monte em encontro com Delfim Neto em hotel aqui de São Paulo. O ex-ministro da Fazenda da ditadura é acusado de receber propina das obras da hidrelétrica no Pará. O depoimento de Bunlai foi prestado no dia 21 de dezembro de 2015. Ele relatou que em meados de 2010 recebeu um telefonema de Delfim Neto ou Delcídio do Amaral, solicitando que ele fosse a uma reunião em um quarto no Hotel Maxud Plaza, em São Paulo, na região da Avenida Paulista. No mesmo hotel, dias depois, se encontrou com Delcídio, Delfim Neto e Luiz Apolônio Neto, sobrinho do ex-ministro, onde foram discutidos assuntos políticos diversos. Segundo o pecuarista, Delfim Neto falou sobre a formação de consórcio envolvendo a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. O Ministério Público Federal aponta Delfim Neto e José Carlos Bunlai como personagens centrais no esquema de Belo Monte. Na sexta-feira, Delfim foi alvo da nova fase da Lava Jato. O ex-ministro é acusado de receber 15 milhões de reais em propina de empreiteiras que fizeram parte das obras da usina de Belo Monte, entre elas a Andrade Gutierrez. Deste total, 4 milhões e 400 mil reais já foram rastreados e bloqueados pela Justiça. Para os procuradores, o petista Antônio Palocci foi o agente de propina para Delfim. No depoimento, José Carlos Bunlai declarou que soube pelo amigo Nelson Santos, sócio da ARS Engenharia, que Delfim Neto teria recebido um percentual de comissão pela formação do consórcio.
e que, após saber do pagamento feito ao ex-ministro, solicitou uma reunião com o executivo da Andrade Gutierrez, Flávio Barra. O objetivo do encontro era cobrar o pagamento de comissão, uma vez que ele também participou da formação do consórcio. De acordo com o pecuarista, no entanto, o executivo da empreiteira disse que já tinha cumprido todos os compromissos referentes à construção da usina de Belo Monte, inclusive os de cunho político. A defesa de Delfim nega as acusações. Diz que o ex-ministro não ocupa cargo público desde 2006 e não cometeu nenhum ato ilícito em qualquer tempo. Os valores que recebeu foram honorários por consultoria prestada. Na Lava Jato, Bunlai já foi condenado a 9 anos de cadeia. Atualmente está em prisão domiciliar por decisão do Supremo Tribunal Federal. Procuradora-Geral da República recorreu da decisão da segunda turma do Supremo, que rejeitou a denúncia contra o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, na Lava Jato. O parlamentar é irmão do ex-presidente do PT, José Genuíno. Raquel Dodge apresentou embargos de declaração, afirmando que houve omissão no julgamento concluído em dezembro do ano passado no Supremo. A procuradora-geral avaliou que houve prática efetiva dos atos, consumando o abuso de poder dos funcionários públicos investigados. A chefe do Ministério Público pediu ainda que a turma reconsidere a decisão e receba a denúncia. Em dezembro de 2016, o deputado federal do PT, José Guimarães, e o ex-vereador também petista Alexandre Romano foram denunciados por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Na época, sobre Guimarães, Janot pedia que o deputado fosse condenado e que perdesse o mandato. De acordo com a denúncia, o atual líder da minoria na Câmara teria recebido propina de quase R$100 mil da construtora Engevix em 2011. A quantia seria para que o parlamentar facilitasse a liberação de um empréstimo de R$260 milhões junto ao Banco do Nordeste. A investigação começou após a delação premiada de Alexandre Romano. A propina teria sido usada para pagar advogados de Guimarães e ainda a gráfica onde o deputado imprimiu o material de campanha eleitoral dele em 2010. Por 2-1, a segunda turma do Supremo decidiu arquivar o caso em dezembro do ano passado. Com a decisão, não havia a possibilidade de condenação. Agora, cabe à segunda turma analisar se acata o recurso apresentado por Raquel Dodge. Em manifestação ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou que o governo brasileiro pode rever a decisão que negou a extradição de Cesare Battisti, italiano condenado em seu país à prisão perpétua por terrorismo. Segundo a chefe do Ministério Público, por ser uma medida de natureza política, a decisão é discricionária do presidente da República e Temer pode mudar de posicionamento a qualquer momento. Em 2009, o Supremo autorizou a extradição de Battisti, mas um ano depois, o ex-presidente Lula negou que ele fosse entregue à Justiça da Itália. O Ministério Público de São Paulo pediu hoje que a Justiça bloqueie os bens do vereador Edson Aparecido, do PSDB, atual diretor-presidente da Coab, a Companhia Municipal de Habitação. Os promotores também pediram que o tucano perca o cargo público e os direitos políticos. Edson Aparecido foi nomeado para a presidência da Coab logo que o prefeito João Dória assumiu a gestão da cidade em janeiro de 2017. Na época, ele já era investigado desde 2016 pela compra de um apartamento na Vila Nova Conceição, região nobre de São Paulo, por um preço muito abaixo do valor de mercado. O imóvel havia sido vendido anteriormente por mais de R$1 milhão, mas foi repassado ao tucano por R$620 mil. Ele é dono também de uma casa em um condomínio de luxo em Maresias, no litoral norte de São Paulo, e um sítio em Ibiúna. Por conta disso, o Ministério Público de São Paulo começou a apurar se o patrimônio dele é compatível com os vencimentos de cerca de R$19 mil que ele recebe do setor público. Segundo o promotor Marcelo Milani, com o salário que ele tem, não seria possível comprar nenhum dos bens em nome do tucano. Edson Aparecido foi secretário da Casa Civil do governador Geraldo Alckmin e deixou o cargo no Palácio dos Bandeirantes poucas semanas antes da notícia sobre a investigação contra ele
ele por parte do MP. Agora, a promotoria quer o afastamento do ex-secretário de Alckmin, também da Coab, e a perda dos direitos políticos dele. O juiz Valisney de Souza Oliveira, do Distrito Federal, aceitou a denúncia contra o ex-ministro Guido Mantega, do PT, na Operação Zelotes. Com isso, o ex-ministro da Fazenda dos governos Lula e Dilma passa a responder pela suspeita de ter atuado para beneficiar uma empresa do seu colega e empresário Vitor Sandri em um julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, no qual empresas recorrem contra multas aplicadas pela Receita Federal. Ainda de acordo com a denúncia, a multa aplicada à defesa de Sandri chegava a 110 milhões de reais. Além de Mantega e de Sandri, mais 11 pessoas vão responder pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo autorizou a quebra dos sigilos telefônico e fiscal do ex-assessor especial de Temer, Rodrigo Rocha Loures, e do coronel da PM, João Batista Lima, amigo de longa data do presidente. Eles são suspeitos de serem intermediários de propina para Michel Temer, no caso do decreto do setor de portos. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso foi proferida em 27 de fevereiro, mesmo dia em que foi autorizada a quebra do sigilo bancário de Michel Temer. Todos os pedidos foram autorizados no âmbito do inquérito que investiga se o presidente favoreceu indevidamente a empresa Rodrimar na publicação de um decreto do setor portuário. O ex-deputado Rodrigo da Rocha Loures, conhecido como o homem da mala de R$500 mil da JBS, e o coronel da PM João Batista Lima são suspeitos de receberem dinheiro do suposto esquema em nome do presidente da República. Além dos dois, o ministro Barroso também ordenou a quebra do sigilo do dono da Rodrimar, Antônio Celso Greco, e do diretor da empresa, Ricardo Mesquita. A Rodrimar tem concessões no Porto de Santos, área de influência do presidente Michel Temer há vários anos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, liberou a aplicação de parte do indulto de Natal para presos, decretado pelo presidente Michel Temer. Na decisão, ele deixou de fora trechos que impactavam, segundo o Ministério Público Federal, na Lava Jato. Foram excluídos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e outros similares. E em vez de cumprimento de apenas 20% da pena, será necessário o cumprimento de ao menos 1/3. E a condenação não pode ter sido superior a 8 anos de prisão. No indulto original, não havia limites de pena para concessão. O recurso estava suspenso desde dezembro por decisão da presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia. Ela tinha acolhido, em decisão liminar, questionamentos da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. É bom lembrar, a Constituição impede responsabilizar o presidente da República por ato anterior ao mandato. Temer é investigado por 2 supostos crimes de antes do mandato. É bom lembrar, Temer é presidente por conta de impeachment forjado com gambiarras. Não é ilegal presidentes da República Supremo se encontrarem, Temer e Carmen Lúcia, mas isso não é bom quando, apesar de obstáculo legal, o Supremo está investigando o presidente. Não é bom quem se esgoelava contra a corrupção agora esconder-se calado. É hipocrisia e cinismo os que instigaram fascistas agora fingirem nada ter a ver com isso e ainda buscarem faturar criticando fascistas. Não é legal ver militar de novo defendendo ditadura. Não é legal militar esquecer. Militares da ditadura argentina foram condenados e presos. É preciso lembrar, Mandela, De Gaulle, Menachem Begin, por exemplo, foram chamados de e tratados como terroristas e guerrilheiros, depois reverenciados como estadistas ou heróis, assim como os partidianos, republicanos ou anti-Stalin, na França, Itália, Espanha e União Soviética. Por quê? Porque enfrentaram forças ou estados nascidos ou tornados fora da lei, mesmo quando fantasiados de ilegais. Vivemos uma ditadura de 21 anos para impedir o quê? Uma ditadura supostamente a caminho, uma ditadura para evitar uma ditadura. É imprescindível pensar a respeito dessa lógica e ato. É péssimo ver a ONU de novo advertindo o Brasil por conta de militarização.
É trágico uma sociedade produzir 60 mil homicídios ao ano, 1,5 milhão em 35 anos, como se tanta matança fosse produto do nada. Indica muito a pregação, o mercado, como se fossem papagaios em meio a tanto morticínio. Matança, fome, miséria, militares de volta, cada vez mais humanos morando nas ruas. Nada disso é legal. Boa noite. A semana começou quente e chuvosa para o paulistano e tudo indica que o calor vai se manter nesses próximos dias. E como ainda estamos no verão, continuam previstas as pancadas de chuva típicas da estação. Vamos ver com Mariana Armentano como fica o tempo por aqui. A Grande São Paulo deve amanhecer com o céu nublado e até com névoa, mas logo o sol aparece e chove rápido só a partir da tarde. O calor diminui um pouquinho. Nessa madrugada teremos mínima de 20 e máxima amanhã à tarde em torno dos 29 graus por aqui. Aí na quarta-feira volta a fazer 32 graus e continua tudo muito parecido na quinta, com muito calor e chuvas entre a tarde e a noitinha. Ao menos 49 pessoas morreram na queda de um avião perto do aeroporto de Katmandu, a capital do Nepal. 22 pessoas teriam sobrevivido, mas os números ainda não foram confirmados. Havia 67 passageiros e 4 tripulantes a bordo, e o piloto já havia pedido autorização de pouso. Quando se aproximava da pista, fez uma mudança repentina de direção. Bateu numa barreira do aeroporto e explodiu. Não havia brasileiros a bordo. Acidentes aéreos são comuns no montanhoso território do Nepal, que tem um histórico ruim de segurança aérea, com pistas de pouso remotas, pouca sinalização e manutenção precária. Morreu antes de cumprir pena um dos últimos nazistas julgados por atos contra judeus. Oskar Groening, conhecido como contador de Auschwitz, tinha 96 anos e foi condenado pela justiça alemã a 4 anos de prisão por estar envolvido na morte de 300 mil judeus. O ex-nazista recebeu a sentença em 2015 pelo trabalho como contador em um campo de extermínio. Diante da decisão, Groening apresentou um recurso alegando problemas de saúde, mas a justiça rejeitou o pedido no final do ano passado. Segundo a imprensa alemã, ele teria morrido na última sexta-feira em um hospital. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Juliana. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima noite, uma excelente semana. E fica agora com Rony Von no Todo Seu. Até amanhã. Nesta terça, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade, aprenda a fazer um jardim suspenso com suculentas. Assista agora, Todo Seu.